agora, gente. A notícia que a gente tem é que o Lula tá completamente desesperado. Grande autoridade acabou de renunciar o cargo, não aguentou a pressão. E é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito. Outra bomba que acabou de explodir, só que agora a bomba é boa, gente, tá? Finalmente acabou de sair notícia boa sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Advogado vai trazer todos os detalhes e destaques de nova decisão que acabou de ser confirmada. Notícia boa, finalmente acabou de ser confirmada sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. E é claro que eu vou trazer essa notícia nos mínimos detalhes também para todos vocês que estão do outro lado assistindo. A contrapartida, se a notícia é boa, é maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro, para o Lula acabou de ser confirmada aqui uma notícia que gerou desespero. O ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro, o André Mendonça acabou de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, contra o filho do Lula. O gigante acordou, gente. Tá? André Mendonça acabou de explodir, acabou de confirmar a maior bomba contra o filho do Lula, o Lulinha, e é sobre a roubalheira do INSS. Claro que eu vou trazer essa notícia que não poderia faltar aqui também nesse boletim, gente, tá? Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora. Gente, ato de desespero de Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui o que o Alexandre de Moraes acabou de fazer em ato de desespero, gente, tá? E é sobre o escândalo do caso Master. Vocês vão ficar, gente, vocês vão ficar de queixo caído. Alexandre de Moraes acabou de demonstrar desespero sobre o escândalo do caso do Banco Master, gente, tá? Não conseguiu esconder, mostrou desespero, mostrou pânico. E eu tô até agora sem acreditar no que o ministro Alexandre de Moraes acabou de fazer. E é sobre o escândalo do caso do Banco Master, gente, tá? Também vai estar aqui nesse boletim. Além dessas informações, claro, eu separei outras várias pancadas para trazer aqui. Gente, ó, se você estiver de pé, eu sugiro o seguinte: senta, pega a pipoca. Gente, fica bem confortável, porque esse vídeo aqui eu prometo para vocês que vai valer a pena cada segundinho da sua atenção. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal é totalmente gratuito, é simples, rápido, fácil, automático. Olha aqui embaixo da sua tela, não é aqui no vídeo, gente, aqui embaixo, aqui na plataforma de onde você está assistindo, ou vai estar de cá ou vai estar de cá. Dá uma olhadinha aí, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, faz isso aqui, ó, clica em cima, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, estão preparados? Logo de cara, vamos começar esse vídeo aqui de uma maneira diferente, vamos começar trazendo notícia. Eu queria que vocês parassem tudo o que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já assisti do Dr. André Marcília. Só ler aqui um pouquinho vocês vão entender da importância, por que é tão importante esse vídeo. Olha só, o Dr. Marcília falou uma coisa no mínimo preocupante. Pensa só. Se o Master, que é considerado um banco pequeno, conseguiu comprar praticamente Brasília inteira, imagina o que uma instituição bancária muito maior não conseguiria fazer. Se quisesse, claro, não estou acusando ninguém. Esse comentário aqui foi muito interessante. O que o doutor André Marcília acabou de expor aqui nesse vídeo é muito, mas muito preocupante, gente, tá? Inclusive tem até o comentário da Marina Helena, tá? Seguindo o raciocínio, se o Master conseguiu comprar a metade da República, sendo um banquinho pequeno, tá aqui até o comentário, ó. Seguindo o raciocínio, se o Master conseguiu comprar metade da República, né, metade de Brasília, sendo um banco pequeno, imagine o que faria uma instituição maior.
Imagino que pode uma instituição maior. Agora, pense em algo maior do que qualquer banco, que é o crime organizado. Crime organizado. Gente, é uma bomba. Assistam com muita atenção que eu tô chocada até agora. Depois que eu assisti esse vídeo aqui, eu tô até agora sem acreditar. Vejam só. O escândalo de hoje, que está em toda a imprensa, é que o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu mais de 6 milhões de reais do Vorcaro, do Banco Master. Inclusive, depois que o Lewandowski passou a ser ministro da Justiça do governo Lula. Você percebe o absurdo? Você percebe que a gente tem aqui os tentáculos do Vorcaro e do Banco Master chegando num ponto em que um ministro da Justiça recebe dinheiro dele, mesmo quando o ministro da Justiça, o escritório do Lewandowski, recebe esse dinheiro mesmo depois do Lewandowski ter se tornado ministro do Lula, da Justiça. Um ministro que deve ser o responsável por investigar aquele que está pagando dinheiro para ele, para o seu escritório, para o escritório da sua família. Então, como é que você investiga alguém que está pagando para você? Quer dizer, como é que você investiga alguém que te contrata? Como é que você investiga alguém que está pagando o seu salário? Um salário, óbvio, muito maior do que o salário que o Estado do governo Lula está pagando ou estava pagando para o Lewandowski. É por isso, muito provavelmente, que o Lewandowski sumiu do mapa. É por isso, muito provavelmente, que ele saiu da frente do Ministério da Justiça. Sumiu e não volta mais. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, cliquem no like e também considerem se tornar membro aqui do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Olha, é impressionante essa descoberta. Em qualquer lugar do mundo, né, receber 5 milhões de reais enquanto você é responsável por investigar exatamente aquele que está te pagando seria um escândalo. No Brasil, não. E aí você entende por que o Vorcaro é tão protegido. Você começa a perceber nesses momentos, com essas informações, por que esse caso do Banco Master está sob sigilo. Quem mais? Se o Vorcaro comprou a República inteira, quem mais falta? O Guido Mantega aparece com um salário, o Lewandowski aparece com um salário, a esposa do Moraes aparece com um salário, a família do Toffoli é sócia do Master por terceiros num resort que tem um cassino. Quer dizer, quem mais falta, gente? Quem mais falta aparecer? O Lula aparece agora numa reunião secreta sobre o Banco Master. O escândalo chega no Legislativo. O Ibanez aparece numa reunião envolvendo o caso. Quer dizer, quem mais falta? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Todo mundo está ou esteve em algum momento no bolso do Vorcaro, no bolso do Banco Master. É um negócio... E olha, e esse banco é pequenininho. É pequenininho. E aí a pergunta que fica é assim, se um banco pequeno é capaz de fazer esse estrago, é capaz de comprar tudo e todos, imagina só quantos outros bancos, se esse é pequeno, imagina quantos outros bancos, quantas outras instituições, o como não está à venda, o quanto não está à venda as instituições, não estão à venda as instituições e as autoridades brasileiras. Se as autoridades e as instituições se vendem para um banco pequeno, imagina como a placa de estou à venda não está estampado na testa de tudo e todos dentro de Brasília. É uma vergonha isso. O escritório da família do Lewandowski continuou, inclusive, recebendo 250 mil mensais do Master, mesmo depois que o Lewandowski se tornou ministro. Ao todo, foram 5,25 milhões, quase 6 milhões de reais. O contrato era tocado pelo filho dele, Henrique Lewandowski, que inclusive também advogou para entidades relacionadas ao escândalo do INSS e foi inclusive citado o nome dele na CPMI que está tratando desse caso. É impressionante. O Brasil está à venda. As autoridades venderam o Brasil. E venderam
barato. Deve ter muita gente aqui arrependida. Pô, só 5,25 milhões? Epa, a mulher do Moraes ganhou 129, o Guido Mantega 1 milhão por mês. Eles devem estar em confronto um com o outro, dizendo: eita, pus um preço muito baixo. O Brasil foi vendido para um banco pequenininho. Imagina os bancos grandes, imagina as grandes corporações, imagina o que não deve rolar, se isso a gente está vendo agora, o que não deve estar por debaixo dessa ponta de iceberg que é esse caso, o que não deve estar sob sigilo dentro do gabinete do Toffoli. Gente, que bomba, que bomba. Se o Banco Márcia, que era um banquinho pequenininho, né, gente, tá? Fez esse estrago todo, imagina que um banco, gente, do alto escalão, um banco de verdade, não pode fazer, né, gente, tá? Se tiver essa intenção. Meu Deus do céu, gente, que bomba, que bomba, que bomba. E agora, Marina Helena foi pra cima dos ministros do STF sem dó e nem piedade e expôs um escândalo que muitos de vocês não estavam sabendo. Ai, gente, meu Deus do céu. É muita podridão para um STF só. Aí agora que eles resolveram sair da toca, já Bolsonaro já tá fora do jogo, conseguiram o que queriam. Aí agora não, agora a gente precisa voltar a ser mídia. Ele tá falando, se for chamado eu vou atuar, mas ele acabou de sair em defesa. Ele acabou, todas as entrevistas que ele deu, é só a gente ver ele falar, não pode atacar a instituição, a mesma ladainha de sempre, que falar qualquer coisa sobre o STF é um ataque à democracia. Ele usa a mesma linguagem que eles estão usando desde agora. A única diferença agora é que a mídia resolveu sair da toca, finalmente, depois de topar. Até então, qualquer crítica ao STF era ataque à democracia. E a mídia ficava ouvindo os ministros e dizendo isso, repetindo isso, os garotinhos de recado, isso aqui é atacar a democracia. Bolsonaro tá atacando a democracia? Qualquer um de direita que levantasse a voz é ataque à democracia. Qualquer influenciador que criticasse o STF é ataque à democracia. Aí agora que eles resolveram sair da toca, já Bolsonaro já tá fora do jogo, conseguiram o que queriam. Criticar o STF não é tentar intimidar, não é atacar nem a Suprema Corte, nem a democracia. Isso é página virada. Aí agora não, agora a gente precisa voltar a ser mídia, a gente não pode ser. E aí eles estão mostrando isso, mas o que o Fachin disse até agora? De concreto, além de dizer, eu vou fazer código de conduta, se me chamarem eu vou falar, o Fachin, como você disse. O que ele disse de concreto? Atacar o STF é um ataque à democracia. Pelo amor de Deus. Não pode, tá? Não pode criticar para eles atacar. Não pode criticar o STF porque você está atentando contra a democracia, né? São os professores de Deus absolutos, magnânimos. Ninguém, nada está acima dos ministros do STF. Eles não podem ser criticados, porque se você critica, você vai estar atacando essa instituição. Mas o povo que paga o salário desse povo todo pode ficar assistindo aí e tem que aceitar, é obrigado a aceitar esses escândalos, atrás de escândalos envolvendo ministros, parentes de ministros, assim, tem que engolir tudo calado? Essa é a pergunta que fica, né? E agora, jornalista na CNN, William Vac, destruiu o Lula sem dó e nem piedade. Vejam só, gente, o plano do Lula para se perpetuar no poder no Brasil. Nem o jornalista conseguiu passar pano. Vejam só. Para mim, o Lula ligou o modo desespero. Lula ligou o modo desespero após as últimas pesquisas revelarem que Flávio Bolsonaro cresceu de forma avassaladora. Aí o Lula, em ato de desespero, olha só o que ele vai fazer. Lula espera injetar uns 90 bilhões de reais, mais ou menos, na economia este ano. Deixa eu ser um pouco mais preciso. Injetar uns 90 bilhões de reais na campanha eleitoral deste ano. São os programas de um pacote de bondades eleitoral. Programas que vão de gás do povo à tarifa de eletricidade social, passando por isenção de imposto de renda, crédito consignado facilitado, linhas para casa própria e compra de motocicleta, diminuição do custo para tirar a CNH, também está nessa conta. Calcula-se que, dependendo do programa, o número total de pessoas atingidas chegue à metade da população brasileira, mais ou menos uns 115 milhões de pessoas. Parte desses programas tem impacto na já precária situação das contas públicas, nas quais prevê-se um aumento de 10 pontos percentuais na dívida bruta desde que Lula assumiu seu terceiro mandato, ou seja, trajetória insustentável.
Mas não é nisso que o governo pensa. O foco é exclusivamente eleitoral. Aí cabe a pergunta: os 90 bilhões desse imenso pacote de bondades serão suficientes para garantir a eleição? O problema está fora da economia, pelo menos por enquanto. 2 fatores de forte peso eleitoral se contrapõem a essas medidas para agradar eleitores. E esses 2 fatores estão interligados. Um é a preocupação central do eleitorado brasileiro, que é com segurança pública. Aliás, reproduz situações semelhantes em eleições recentes em países ao redor do nosso, que deram vitória a forças de oposição aos governos locais. O outro fator, relacionado a esse primeiro, é esse clima que tomou conta de tudo. Tudo dominado pelo crime, pela corrupção ou por ambos. Cujo exemplo mais atual é o escândalo do Banco Master. O governo ainda está à procura de pacotes para responder a isso. É isso aí, gente. Vamos distribuir dinheiro, né? Cadastro único. Vamos distribuir muito dinheiro. Ano eleitoral, né, gente? O modus operandi do Lula nunca mudou e nunca vai mudar. Tanto do Lula, qualquer um do PT, da esquerda. É a distribuição de dinheiro em massa que mantém o Lula. Sempre manteve e mantém. E, lamentavelmente, pode manter o Lula no poder ainda. Porque é inacreditável. O Lula, ele torra um dinheiro que não tem, vai fazer uma dívida estratosférica. Se ele perder a eleição, vai deixar um rombo gigante, porque ele vai pegar dinheiro que não tem, vai enfiar em famílias carentes, a troco de que vocês já sabem, gente, tá? Tá aí. O Lula quer injetar 90 bilhões na economia, né? O que, na verdade, é um pacote de bondades para Lula fazer sua campanha eleitoral. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que o Lula deu uma vez. Ele disse que um presidente que tem a máquina pública, que tem a máquina na mão, perder uma eleição é porque é muito incompetente. Foi um recado que ele estava dando para o Bolsonaro. Só que Bolsonaro não ficou distribuindo dinheiro à torta direita, né? Agora o Lula não, ele disse veemente: um atual presidente perder com a máquina na mão, perder uma eleição é porque é muito incompetente. Ele claramente mandou um recado pro Bolsonaro, só que assim, essa culpa o Bolsonaro não carrega. O Bolsonaro nunca teve coragem de torrar o dinheiro do contribuinte como se não houvesse amanhã, que é o que o Lula ama fazer. Vamos, porque tem mais, gente, tá? Agora, gente, eu tô aqui chocada. Eu tô chocada com essa notícia que acabou de ser divulgada. Calma que eu vou trazer a matéria, tá? Explicando todos os detalhes. Alexandre de Moraes, gente, em ato de desespero, Alexandre de Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB e dono do Master. Mas o Metrópolis reafirma a apuração. Gente, o portal de notícias Metrópolis acabou de peitar e confrontar de frente o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acabou de revelar que, olha, eu não encontrei com o presidente, com o banqueiro, né, o presidente do BRB. Eu não encontrei com o dono do Master, eu não estive lá na casa, não, né? Porque o Metrópolis, a Andresa Matais, do portal de notícias Metrópolis, revelou, teve uma fonte para ela que estava lá, né, no encontro que teve na casa do Vocaro, e deu detalhes de tudo que aconteceu. Inclusive, teve um momento em que ela revelou que eles desceram lá para um lugar que é uma espécie de um bunker para um lugar onde tinha muitas bebidas, charutos, eles ficaram ali. Então ela deu riquezas de detalhes, gente, tá? Eu acho muito difícil, eu acho praticamente impossível uma jornalista, uma colunista como a Andresa Matais divulgar uma informação dela se ela não tivesse certeza absoluta do que ela está revelando. Essa fonte possivelmente deve ter mostrado algum vídeo, alguma foto, alguma coisa, porque senão ela não teria publicado essa bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que o Moraes está jurando de pé junto que não teve esse encontro. Agora a pergunta que fica é: Alexandre de Moraes está dizendo que a matéria da colunista do portal de notícias Metrópolis é falsa. Ou seja, ele está acusando ela de estar divulgando fake news.
Ele vai colocar o portal de notícias Metrópolis no inquérito das fake news? Ele vai colocar a jornalista Andresa Matais, que vem fazendo sucessivas denúncias contra Dias Toffoli e agora contra Moraes, ele vai colocar ela no inquérito da fake news? Tá aqui, gente, tá a CBN. Moraes nega encontro na casa de Vocaro. Isso aqui pra mim é ato de desespero. Ele nega o encontro na casa de Vocaro, dono do Master, com o presidente do BRB. Ele está negando veemente. Mas o portal de notícias Metrópolis reafirmou a apuração. Diz que não é fake news e que é o ministro Alexandre de Moraes que está mentindo. O portal de notícias Metrópolis basicamente está dizendo que o Moraes, ministro do STF, está mentindo, está faltando com a verdade. E aí, gente, quem está falando a verdade? Em nota assinada pela Secretaria de Comunicação do STF, o ministro Alexandre de Moraes nega veemente ter participado de reunião na casa do banqueiro Daniel Vocaro, dono do Banco Master, com o ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa. Em tom duro, afirma que a matéria é falsa e mentirosa. O encontro, segundo o portal de notícias Metrópolis, ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. De acordo com a reportagem, Vocaro pediu que Paulo Henrique fosse até seu endereço no Lago Sul, em Brasília, naquela mansão luxuosa, né? Porque o homem estava lá. Homem, quem que é o homem? Alexandre de Moraes, é o todo-poderoso, né? O homem vai estar lá. O advogado Kleber Lopes, da defesa do ex-presidente do BRB, afirma que o cliente nega o encontro veemente. Então, até o advogado do ex-presidente do BRB também está negando que ele se encontrou com o Alexandre de Moraes na casa do Vocaro. Paulo Henrique Costa foi afastado do cargo ainda na primeira fase da investigação sobre os negócios do BRB com o Banco Master. Ele atuou na assessoria técnica da investida no Banco de Brasília para tentar comprar o Banco Master ano passado. Segundo a reportagem, 4 pessoas presenciaram esse encontro. Segundo a reportagem do Metrópolis, que está com riquezas de detalhes, 4 pessoas presenciaram esse encontro no ano passado e Moraes estaria acompanhado de um assessor não identificado. A compra do Master pelo BRB chegou a ser anunciada em março do ano passado, mas o negócio acabou sendo barrado pelo Banco Central. Diante da verificação de inconsistências no ativo do Master, é um banco caloteiro, o Banco Central foi lá e liquidou. Então tá aqui, o que diz a nota? Gente, o portal de notícias Metrópolis acaba de peitar e confrontar, enfrentou Alexandre de Moraes de frente. Assumimos aqui o compromisso, divulgamos a matéria, revelamos a notícia, apuramos a notícia com fontes, temos certeza de que o encontro aconteceu, eles estão reafirmando a notícia. O que diz a nota? A matéria do portal de notícias Metrópolis, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor, com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana, no primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vocaro, é falsa e mentirosa, que é a nota do ministro Alexandre de Moraes, tá? Esta reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do STF, diz a nota que foi publicada pelo STF. Eles estão dizendo, reafirmando, confirmando que Moraes não se reuniu com o banqueiro ex-presidente do Banco Master. Gente, eu tô com o banqueiro Daniel Vocaro, o ex-presidente do Banco Master. Eu tô chocada, gente. Isso aqui vai ser briga de cachorro grande, porque o portal de notícias Metrópolis é um dos mais fortes do Brasil, é um dos mais importantes, mais acompanhados. Inclusive, o portal de notícias Metrópolis é um veículo de imprensa, um dos mais vistos, assistidos do Brasil. Gente, é questão de bilhões de visualização. O Metrópolis tem bilhões de visualizações nos vídeos que posta, nas matérias, nas notícias. E é um site de notícias muito, muito procurado pelo povo brasileiro. E o Moraes acabou de declarar guerra contra o Metrópolis. Agora, a pergunta que eu estou me fazendo aqui é a seguinte: Alexandre de Moraes vai colocar o Metrópolis no inquérito das fake news, como fez lá atrás com o antagonista, Cruzoé, um amigo do meu pai, quem não se lembra, foi incluído lá no inquérito das fake news, foi por causa daquela matéria, né?
que foi instaurado, aberto o inquérito das fake news. E aí? Metrópolis, Andresa Matais lá do... Gente, a Andresa Matais, nesse momento agora, ela deve estar desesperada. Gente do céu, ela atiçou a fúria do homem. O homem, Alexandre de Moraes. E eu vou estar aqui para estar trazendo a informação para vocês. Vamos, porque tem mais, gente. Meu Deus do céu, Alexandre. O André Mendonça, gente, ele acabou de tomar aqui uma decisão bombástica contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? André Mendonça acabou de confirmar a maior bomba contra o filho do Lula. Mas antes, deixa eu trazer aqui, porque mais um membro do governo Lula acaba de cair. Na verdade, vários membros do governo Lula acabam de cair, gente, tá? Há um mês da divulgação do PIB de 2025, principais responsáveis no IBGE deixam os seus cargos, renunciaram os seus cargos. Entenda essa crise que se instaurou dentro do governo Lula. Matéria do Globo, gente, trazendo a bomba aqui, que está deixando o Lula desesperado. Essa notícia deixou o Lula desesperado. Vocês vão entender o motivo. Calma que eu vou explicar. Tá vendo esse homem que está aqui na sua tela, que não vale o que a gata tampa, né? Um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais. Se você for ver o histórico aí, vocês vão ficar chocados. Faltando pouco mais de um mês para a divulgação, né, dos resultados do produto interno do PIB, né, de 2025, um dos seus indicadores econômicos mais importantes, o IBGE vive novos desdobramentos na longa crise que opõe seus funcionários de carreira e o presidente da instituição, Márcio Portman. Após a direção do IBGE afastar do cargo, né, de coordenadora das contas nacionais a pesquisadora Rebeca Palles, há uma semana, como revelou a coluna da Miriam Leitão, 3 servidores da divisão responsável pelos cálculos do PIB estão deixando os seus cargos. Agora, gente, essa notícia acabou de ser confirmada. 3, gente, tá? Acabaram de renunciar os seus cargos. As baixas podem afetar prazos de revisões e projetos em andamento, segundo funcionários. Um dos servidores que deixou seu posto foi Cristiano Martim, gerente de bens e serviços do IBGE, que seria o substituto de Rebeca. Ele pediu o desligamento dos 2 cargos em solidariedade à coordenadora, que é essa que está aqui na sua tela. Gente, tá? Em seguida também entregaram seus cargos Cláudia Dionísio, gerente das contas nacionais, Amanda Tavares, gerente substituta, e com isso a liderança de uma das principais divisões estatísticas do IBGE perde alguns dos profissionais mais experientes. Foi uma debandada, gente, tá? Um monte de gente renunciou ao cargo, pediu conta, pediu para sair, e a bomba explodiu no colo do Lula, que precisa desses dados, principalmente agora em ano eleitoral. Em ano eleitoral, o Lula precisa de dados, porque o povo quer ver dados, quer ver números, mesmo que sejam números que não dá muito para confiar, porque em se tratando deste cidadão aqui, eu basicamente não confio. Tá? Isso aqui é um lulista de carteirinha, lambedor de botas do Lula de longa data. Ele lá no IBGE, eu não confio, gente, tá? Assim, cada um tem uma opinião, mas o que vem do IBGE, vindo aqui eu basicamente não confio. Mas tá aí, gente, tá? Renunciou. Debandada de gente renunciou o cargo no IBGE para desespero do Lula, que vai precisar de números, né? Boa. É o que o doutor, né, o advogado, doutor Jeffrey Chechini, acabou de revelar, de anunciar para o Brasil inteiro. Bolsonaro pode ir para casa muito antes do que a gente imaginava, gente, tá? Segundo o doutor Jeffrey Chechini, com nova decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro pode ir para casa a qualquer momento. Vamos entender o que está acontecendo? Assistam. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro está mais próxima do que podemos imaginar. E eu, inclusive, acredito nisso. Poucas pessoas perceberam essa sacada do Moraes como essa possibilidade. Moraes dá 5 dias para a direção da Papudinha detalhar a rotina do ex-presidente. Eu vejo isso daqui como uma possibilidade do Moraes conceder a domiciliar para o presidente Bolsonaro. Eu enxergo dessa forma. E vejam que isso daqui acontece depois
que Michele Bolsonaro se reúne com Gilmar Mendes e com Alexandre de Moraes para tratar do pedido de prisão domiciliar. E aonde que está a cereja do bolo? Quem articulou esse encontro de Michele com Gilmar e Moraes foi Michel Temer. Michel Temer, inclusive, tem se manifestado publicamente de que ele é a favor de que o presidente Bolsonaro vá à prisão domiciliar. E isso daqui também é muito positivo. Gilmar Mendes elogiou a Michele depois da conversa. Ele disse que Michele é suave e de discurso reto. Gilmar Mendes tem fama de respeitar discursos retos e pessoas fortes, como Michele o é. Então, eu estou enxergando isso como uma grande possibilidade do Bolsonaro ir para domiciliar. Sim, acredito que Michele conseguiu convencer o Gilmar e o Moraes. Tanto é que agora o Alexandre de Moraes pediu para que em 10 dias a PF faça um laudo de saúde do presidente Bolsonaro. Moraes ordenou que uma junta da Polícia Federal examine o quadro clínico do ex-presidente e indique, assim, as condições necessárias para o cumprimento da pena. O relatório deve seguir para o Supremo em até 10 dias. A prisão domiciliar por questões humanitárias, que é aquela no caso de saúde, tem previsão legal. E o que prevalece na doutrina e na jurisprudência? Que se a unidade prisional tiver condições de cuidar da saúde do preso, o preso continua preso. Se a unidade prisional não tiver condições de cuidar daquela condição específica de saúde do preso, aí é deferida a prisão domiciliar. Por isso que Moraes pediu para o diretor da Papudinha se manifestar e para um laudo da PF sobre as questões clínicas do presidente. O que Moraes quer? Ele quer ouvir da Papudinha se o presídio tem condições de cuidar da saúde do presidente Bolsonaro. E ele quer ouvir da PF se a condição de saúde do presidente Bolsonaro é de fato grave, merecendo então de uma prisão domiciliar. Mas nada disso teria avançado se Michele não tivesse participado dessas conversas olho no olho com Gilmar e com Moraes, articuladas por Michel Temer. Lembrando que foi Michel Temer que indicou Moraes ao STF. Então Michel Temer conversa, por óbvio, muito bem com Alexandre de Moraes. E Michel Temer tem defendido publicamente a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Michel Temer diz que prisão domiciliar de Bolsonaro seria medida para a pacificação do país. Então essa decisão do Moraes, determinando que a Papudinha se manifeste em 5 dias sobre a rotina do presidente Bolsonaro, me parece um passo para conceder a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro. Para mim, está muito claro isso. Eu acho que a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro está realmente muito próxima e irá acontecer. Obviamente, o presidente Bolsonaro foi processado injustamente, condenado injustamente e sequer deveria estar preso. Mas a prisão domiciliar é medida de extrema urgência e necessidade à sua saúde. É isso aí, gente. Então, nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu, né, um novo laudo para a Polícia Federal para que eles analisem tudo, o estado de saúde do Bolsonaro, o lugar onde ele se encontra, se não há risco, por exemplo, de nova queda, de novo problema de saúde. Então, ele quer ter acesso a todas as informações, isso tudo tem que ser entregue para ele através de um laudo, aí ele vai posteriormente tomar a decisão. Se Bolsonaro continua, né, lá na Papudinha, ou se ele tem que ser enviado para prisão domiciliar e ter cuidados especiais, gente, tá? Essa notícia, gente, tá? Injetou um ânimo no pessoal, nos apoiadores do Bolsonaro. Tem muitos aliados do Bolsonaro, inclusive, que já se pronunciou dizendo, olha, a gente viu essa notícia com muito otimismo, isso significa que, né, a depender do laudo que for apresentado para Alexandre de Moraes, ele pode aí enviar o Bolsonaro para a prisão domiciliar. E lembrando mais uma vez que tudo isso aconteceu após a tacada de mestre da Michele Bolsonaro, que se reuniu com o Gilmar Mendes, se reuniu de forma humilde, né, gente, tá? Com o Alexandre de Moraes, expôs toda a gravidade da situação, do que realmente está acontecendo com o estado de saúde do Bolsonaro, para que ele, e você vê que logo em seguida, né, poucos dias depois, o Moraes tomou essa decisão, fez esse pedido para a Polícia Federal apresentar um laudo
para verificar como é que tá o verdadeiro estado de saúde, para que ele possa tomar decisões aí logo em seguida. E essa notícia encheu, gente, tá? A direita, a oposição, os aliados, Bolsonaro e Michele Bolsonaro, encheu todo mundo de muita esperança, gente, tá? Se Deus quiser, nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai ter notícia boa com relação aí a Jair Messias Bolsonaro.